Exatamente, malta. Eu acho que estamos na pior parte de todos os anos que já tivemos no Dokkan. Neste caso a parte 1, né? Podem dizer nos comentários o que é que vocês acham. Eu vou só estar a falar aqui um bocado do que é que saiu da parte 1. E eu quero que vocês me digam honestamente o que é que vocês estão a achar então aqui da primeira parte. Eu sei que há muitos fãs de Daima. Eu não vou falar só dos personagens em si, mas de tudo o resto, né? Eventos, etc. E Easias também. Mas sinceramente eu acho que está mesmo muito fraquinho a nível de tudo, sinceramente. Portanto, antes de ir aqui aos personagens, vamos ver aqui a partir do countdown o que é que aconteceu, né? Portanto, eles anunciaram aqui que íamos ter boost nos personagens. Tivemos em 2 até agora, ainda pode haver mais, né? Ambos os dois tivemos que os usar para a missão de Majin Buu Saga, que era 4 personagens. Essa missão, por acaso, foi um bocado difícil e chata também, mas deu para fazer. Depois, mais para a frente, eles colocaram este banner no jogo, que eu fiz summon nas duas contas. Numa tive shaft, noutra que saiu-me quase tudo. E houve muita malta que teve sorte nisto. Eu acho que este banner até foi nice, interessante, para a malta que não tinha nenhum deles. Até porque muitas das missões que houve mais para a frente tinham que usar 6 Daima. E há muita malta que talvez não tenha feito summons, e quem não tiver metade deles vai ser muito difícil fazer essas missões, né? Depois também no countdown tivemos as Red Zones e as Blue Zones. Podíamos fazer tudo outra vez. Foram 110 stages, ou 115, ou 109, eu não me lembro. Assim, isto é conteúdo, mas pá, aí quê? 95% dos eventos vocês fazem tipo assim, está feito. Já é tudo muito antigo. Foi bom por causa dos stones, e acho que devido a esta quantidade de stones que veio destes stages, por isso é que eles não fizeram mais missões, porque eu não sei se eles estão limitados ao número de stones que podem dar ou que devem dar. E como aqui já estava aqui 100 e tal stones, então não houve tantas missões ao longo da parte 1. Não faz muito sentido, né? Mas temos também aqui o EJ deste Goku Carnival, que pá, não fez muito sentido, mas aceita-se. É um LR, ok. Ele ficou mais ou menos. Vai ser um LR que vai ficar encostado provavelmente depois do aniversário, né? Também tivemos aqui a cena da Redstone vermelha, que teve algumas melhoras, agora é permanente, foi muito bom. Apesar que eles não adicionaram mais nenhuma carta até agora, não sei se na parte 2 vão pôr mais cartas ou não. Eu fiz vídeo sobre isto, portanto, malta que tenha dúvidas pode ir ver o vídeo. Também tivemos o Clash, que é sempre a mesma coisa, que é mais curto, mais fácil, não tem... né? É um bocado de nheca. Tivemos a maior mudança em relação a tickets, né? Porque antigamente era um banner de banner unit, só lixo, literalmente lixo completo. E agora eles puseram então os personagens todos de 2025 para trás. É 25, né? Ou seja, muito mais fácil, malta que está a voltar ao jogo, faz aqui uns summons e consegue algumas cartas. Isto aqui, por um lado, para a malta que já joga, porque estes todos já estiveram nos banners e estão sempre nos banners mais importantes, 10 vezes. E acho que por isso é que os banners da primeira parte só tiveram 6 LRs ou 5, né? E os outros foram TOR. E a ver o que é que vem agora na parte 2, que eu acho que já não vai ser tudo LRs, né? Mas a ver o que é que aí vem. Mas acho que no geral isto foi muito bom. Malta que ainda não tem cartas e até dupes, até para mim isto pode ser bom. Mais à frente tivemos aqui o evento da Genki Dama, que isto já houve no 8º aniversário. Foi só repetir. E já está. Ok. Tivemos umas rewards nice até. Depois tivemos aqui a anunciar quais é que eram os personagens. Aqui para a frente tivemos aqui este evento que... já não me lembro. Isto tem vários bosses, mas basicamente só tinham que usar Daima. Pronto. Eles iam mesmo fazer mais missões de categorias para usar mais cartas, né? Em vez de ser só uma missão para uma cena. E está feito. Tivemos EX Missions, que também acho que só dá uma stone, né? Ou é 3, já não me lembro. Mas também, é um bocado... não sei, estas GX Missions não foi assim nada demais. Tivemos também a cena do Whis e do Beerus, o evento das orbes, que ficou pior. Ok. Tipo, ficou muito mal mesmo. E depois tivemos aqui o Special Battle, que já tínhamos tido e foi das melhores lutas, para algumas pessoas talvez. Estes dois, a gimmick deles é que têm muita vida. Pronto, eles têm só muita vida. E é isso. E os ataques deles, pelo menos do Vegeta, ele tem sempre um AoE no segundo slot e um super. Acho que é sempre igual, e o Goku tem 2 supers. Pronto, é tipo, Também não sei qual foi a ideia deles. E mais uma vez, acho que nem missões tivemos para isto. Eu acho que temos uma EX com Daima, né? Eu acho que era isso. Mas de resto nada. E depois então vieram os Daima, né? É assim, eu até gostei do Daima em si, o anime, né? Foi interessante. Agora,
A nível de... Vamos falar que é de animações. Podemos começar por aí. Animações. A animação de entrada está boa. Está top xuxa, né? O problema eu acho que é mais aqui, né? No 12 key, 18 key e até mesmo... Quer dizer, a Active Skill está nice, menos o início. Falta, né? Tudo o resto que ele faz. E acho que poderia ter sido uma cena como o Gogeta que tivemos no 5º aniversário. Mas não foi o caso. E depois temos aqui a animação do 12 key. A ver se dá para ver. Eu acho que dá para ver aqui. Está bugado? Não. Está bugado, é. Ok, não dá para ver, pronto. Mas eu acho que as animações, sinceramente, podiam ter ficado bem melhores. O 18 key também. 12 key é mais parecido ao anime. Eles devem ter tirado tudo do anime. Mas eu não me lembro bem do 18 key. Não sei porquê. Mas eu sinto que ele faz tantas coisas melhores no anime e eles simplesmente não puseram. E depois tivemos o EX, ele está aqui o EX. Esta página não tem o EX. Depois tivemos o EX que também, sinceramente, é tipo... não sei, nada demais. E pelo hype todo e por aquilo que ele faz no anime, o Mini, por exemplo, está bem melhor. O Mini só falta o facto dele estar virado ao contrário e lançar o Kamehameha. Pronto, faltou isso, mas de resto está tudo melhor que este personagem. Tudo. E depois chega este e eles fazem, pronto, o mínimo, I guess. Não sei se eles não tiveram tempo ou não sei como, né? Porque isto já saiu quase um ano depois, que não era suposto. Ou se isto era para ter sido mais cedo e depois mudaram para LR, sabem? Tipo uma cena assim. Não faço ideia. Mas isto devia ter sido muito mais cedo. Agora, a nível de kit, eles têm muito dano, tanto ele como o Vegeta. Eu acho que a cena deles, o Goku é o Ki. Epá, é muito difícil ter o Ki no máximo. E digamos que vocês precisam ter o Ki no máximo. É tipo, há tantos personagens que fazem tudo tão facilmente, né? Têm tudo é fácil, tipo o Goma. E depois vocês têm isto e é bué da chato. É mesmo bué da chato. Tem aqui o Ki por STR, depois tem um de Ki sem ser com STR, que já é o normal, ou é mais um, dá 2. Mas pronto, ele começa com 10 de Ki, ou 11 de Ki, é bué da pouco. E vocês precisam pelo menos 2 STR, 2 ou 3, depois depende também. Mas pronto, ele está feito para usarem com o Vegeta, que dá Ki na Active Skill, e faz sentido, né, agora. Mas mesmo assim é bué da chato. E depois também saiu a mecânica EX Super Attack. Eu acho que isso também ajudou mais ao hate destes personagens. Portanto, além dos supers, né, e tudo aquilo que vimos já dele, e do Ki, depois tem a cena do EX, e na cima o Goku, vocês só têm uma chance de um super ser EX. E sinceramente, a mim falha quase sempre. É muito estúpido. E a cena mais estúpida ainda é que se vocês não derem crítico, o EX não ativa. Portanto, vocês têm que dar crítico e depois vem o EX. É bué da estúpido. E só dá para ser uma vez. Portanto, eu percebo o 8, eu também não gosto muito das animações do personagem. O Kit em si, isto, eu acho que isto é mais chato que o EX, mas o EX também depois acaba por ser também chato. Ou seja, já tem duas coisas chatas. E eu também, pessoalmente, eu não gosto muito da arte dele aqui, porque está bem escuro. Ele parece estar com bronze, não sei também. Mas pronto, isso são outros 500. Agora passamos para o Vegeta, que eu prefiro muito mais, acho que é um personagem muito mais fun, pelo simples facto que o EX dele é 50% e é no 12 de Ki, ou seja, o kit dele todo é com base nos adicionais. Ele pode dar entre 2, 3, 4 ou 5. Às vezes ele só dá um super, que é chato. É bada chato. Este é um personagem em slot 2, portanto pode ser um personagem que envelheça muito mal, né? Ele não vai ter assim muita defesa, nem muita redução de dano que chegue para os bosses que vêm aí, né? Não sei. Mas é um personagem muito mais fun, né? Muito mais giro de se jogar. Eu acho que a única coisa que eu não gosto muito dele, além do 18 Ki, eu percebo, mas acho que a cena dele, não sei, é estúpido também. Não sei porque é que eles fizeram o 18 Ki ser isto. Percebo que está no 18 Ki e porque vocês vão usar mais o 12, né? Portanto o 18 não interessa, mas o 18 Ki em si é um bocado não sei. Só que agora o 12 Ki, o EX, eu acho que devia ter sido ao contrário. Ou seja, o pontapé devia ter sido o EX, não o outro. Tipo, eu não percebo também qual foi a ideia deles, porque se é para ver algo bonito, é o pontapé, não é outra cena que eles criaram com base, já não me lembro onde, não sei se foi da Cell Saga ou sei lá, já não me lembro, mas para mim devia ter sido literalmente ao contrário. A Active Skill, o Final Flash, não dá muito dano, porque vocês usam isto para depois os vossos supers todos que vêm a seguir darem mais damage. Faz sentido. Portanto não é assim muito mal. A cena do Ki mais 3, isto é só para o Goku. Eu acho que deviam ter posto aqui mais alguma coisa para ser mais interessante, mas por um lado também dá para perceber, I guess. E depois tivemos a polémica
ou neste caso um erro deles, que é o crítico, né? Porque isto está escrito de uma maneira um bocado estranha. Vocês basicamente têm que fazer 3 supers ou 3 ataques. No turno a seguir ele tem este buff, mas depois no turno a seguir ele perde isto. Vocês têm que dar mais 3 para ele depois no turno a seguir ter outra vez este buff. Ou seja, vocês não vão conseguir ter sempre o crítico. É um bocado estúpido, devia dar, até porque muitos ataques que eu faço com este Vegeta raramente é crítico. É para chato também. Mas pronto, né? É aquilo que temos. E depois temos isto que é a partir do 4º turno. O facto de ser do 4º turno, eu acho que podia não ser só Daima, sinceramente, porque né, as lutas agora acabam no 5º, 6º turno, algumas 8, o 8º turno até já dá para jogar. 4º turno é um bocado lento no jogo, mas percebo que isto seja uma parte da passiva que é um bocado broken, entre aspas. Guard hoje em dia pode ajudar muito, até por causa do evento do Cellmax, que ele faz não sei o que e se não tiverem guard vocês estão fodidos, basicamente. Mas pá, ok, é uma cena, dá para passar ao lado, eu acho que sim. Em relação aqui às animações do Vegeta, pá, para mim está bem nice. O Final Flash está bom, o Lightning Burst, que eu acho que é o EX ou é o pontapé, não, acho que é o pontapé. Está muito nice, acho que a animação do Vegeta está top xuxa. O Final Blow, uma merda, não gosto muito. E depois com isto veio o Duo, que eu também não percebo porque é que não veio o Ku com o Duo ao mesmo tempo, tipo um tech switch. Até porque eles os dois fazem a mesma merda, tipo praticamente a mesma cena. Ou seja, eles podiam ter feito um tech switch em que começa com o Ku, né? E depois no turno 4, ou no turno a seguir, vocês mudam para o Duo e faz a mesma coisa dos candies. Ou seja, o Ku faz a cena dos candies e depois vocês mudam para o Du e ele faz a cena dos candies. E está feito. Era quase estes dois personagens num. Eu acho que era mais interessante. E outra coisa também era mais interessante era os Tamagamis serem todos juntos e ser um LR. Eu acho que seria muito bom. Mas não foi o caso, nem são LRs, nem tivemos LR de aniversário até agora. Não sei se vamos ter ou não, mas eu acho que não. Tivemos agora só os Tamagamis, ou seja, quase 2 semanas depois. Também não sei porque é que eles não lançaram logo assim. Mas o Tamagami 1 é muito bom. É grande tancalhão e acho que agora sim a malta já vai conseguir fazer as missões que tem por fazer, que também não são muitas. Mas Daima em si é um bocado difícil. Também tivemos mais 3 Easy A's. O Trunks teve um Easy A à Trunks, que não serve nada. Eu não percebo genuinamente o que é que eles querem do Trunks. Não sei, faço ideia. Tivemos o Gohan, que é interessante, dá para jogar em vários eventos, mas tem que ser eventos longos. O Kaigoku, de todos, foi o que recebeu o melhor EZ. Eu ainda não joguei muito com ele, mas sei que a malta gosta muito dele. Portanto, eu acho que a carta ficou mais broken foi aqui este Goku. Este Gohan está nice e o Trunks é o Trunks. Pronto, não há muito a dizer. E também tivemos aqui este Goku com o Awakening. Alguém usou este Goku? Eu acho que eu usei na minha conta que não tem muitos personagens. Mas não sei porque é que eles fizeram o EX ou whatever para este Goku. Ninguém vai usá-lo. Eu acho que não. Ou seja, no geral, a primeira parte, se quiserem contar com este Goku, ou só a contar daqui foi isto. Foi estes personagens. E isto está dividido entre 2 semanas, né? 2 semanas e meia, mais ou menos. Não sei. Ou seja, e a nível de eventos, foi o Special Battle e o outro evento que tem vários bosses. Depois depende, foi só isso. Agora, esta semana tivemos o Goma, um stage. Eu achei interessante, mas tipo, porque é que não há, ou porque é que não puseram novos stages na Red Zone Daima? Porque é que não há uma Red Zone com o Goma ou alguma outra cena com o Goma, como a cena do Cellmax? Não sei. Eu não sei porque é que não houve nada. A Red Zone Daima só tem 3 stages e é contra os Tamagamis. Podiam ter posto o Glório, o Goma, o Ku, o Du. Podiam ter posto, sei lá. Percebem? Mas não, tipo, nada, não tem nada. Depois tivemos este evento que é basicamente 3 fases e tem que dar uns AOEs e tá bom. Tá feito. É tipo, ok. Mais um evento igual que já tivemos muitas vezes. E pronto, isto acabou, malta. Isto foi a parte 1. Aquilo que eu acabei de dizer foi a parte 1. Special Battle, que só tem vida. O Goma, que até foi a parte mais interessante disto. Foi este Goma e mesmo assim, pronto. E isto. Não houve mais nada. E houve aquela cena dos outros bosses, que eu já não sei onde é que está. E tivemos um Burst Mode, que podiam fazer 8000 pontos. Ok. Interessante, foi fácil na mesma. Tivemos Orbs, tipo, ok. E tivemos os Awakens para os Tamagamis. E acabou. Pronto, acabou a parte 1. Não sei.
Alguém me explique. Ou eles estão muito perdidos, ou então eles puseram tudo na parte 2 por algum motivo. Não faço ideia. Ou então, por causa das animações novas, está tudo bem lento e eles não têm tempo, ou não sei. É que tipo, é tão fácil eles pegarem em vários stages, meterem lá um boss e meterem bem missões. Mas eles não fazem isso. E eu não sei se eles não fazem isso por causa de estarem limitados a quantidade de stones, ou eu não faço ideia. Tipo, eu não sei se é alguma cena desse género. O que por lá não faz muito sentido, tipo, podiam fazer um banner novo com tickets, como a cena do Fighting Legend, sabem? Podiam fazer um Fighting Legend novo também, mas eles literalmente não fazem nada, não metem missões de nada. As categorias também raramente metem cenas. Agora é tudo turnos. E tá bom, pronto. E a malta, eu não sei, digam-me vocês o que é que vocês acham aqui da parte 1 deste aniversário. A parte 2 vamos ter, eu acho que vou fazer live, é às 2h30 da manhã para mim, de sexta para sábado, portanto, podem esperar essa live. E é isso, malta, eu vejo no próximo vídeo, não sei o que é que vai ser, mas espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Digam nos comentários o que é que vocês acharam, digam-me as vossas opiniões. É isso, tchau, tchau, portem-se bem, adeus e fui!